Olá, mais uma vez nos encontramos. Esses encontros que são semanais. Aqueles que estão acessando pela primeira vez, sejam bem-vindos. Semanalmente trataremos de assuntos do dia a dia, assuntos que estão na mídia, assuntos que são impostos à sociedade, a sociedade que estamos inseridos. Hoje trataremos especialmente dos aposentados do INSS, dos beneficiários, dos pensionistas, no sentido de entendermos como fazer para reaver aquele dinheiro que foi feito o desfalque, que foram retirados das aposentadorias. Ao final do vídeo, dê o seu gostei ou não gostei. E não esqueçam de se inscrever. É muito importante para nós. Vamos ao nosso assunto. E eu inicio assim. INSS, Instituto Nacional de Seguro Social. Seguro. Aí eu fico a pensar, seguro? Como assim? Se desde 2019 até 2025 houve desfalque nos beneficiários e aposentados de INSS. Que segurança é essa que nos traz? Mas vamos pensar ou imaginar um cenário. Anos passados desses pensionistas e principalmente os aposentados, anos passados, eles contribuíram para o bem-estar social, fizeram a economia se movimentar, honraram seus impostos, taxas, contribuições, são tantas coisas. Tiveram filhos. Estes que hoje podem ter praticado o desfalque. Gente, tiveram os filhos, tiveram os netos, hoje com netos. E o que ocorre? Contribuíram para o engrandecimento do país, com seu trabalho, com seu suor. Hoje, algumas mídias, eu percebo, nos tratam de velhinhos. Não entendo isso. Por que velhinhos? Velhinhos é algo que não tem força? Nós temos sim. Nós temos sim. Então, imagina que houve essa contribuição na economia desses hoje aposentados. E dizem assim, você tem direito a se aposentar. Aí criam uma regra. Aí essa regra diz, tantos anos de contribuição. Cumpriu? Se cumprir, tem direito a se aposentar. Se não cumprir, precisa cumprir no mínimo isso. Tantos anos de idade. Você tem, junto com a contribuição, olha, duas regras. Pode se aposentar. Se não, tem que esperar. Aí depois tem uma história de pontos que fica mais complexo até explicar. Mas enfim, vamos pensar assim. Anos de contribuição e idade. Tem que aguardar. Só que tem um detalhe. Para chegar lá, você precisa que funcione a saúde, a educação e a segurança. Mas não vamos falar isso nesse vídeo hoje. Vamos pensar na contribuição que esses aposentados de hoje contribuíram para a economia do nosso país, para o engrandecimento, para ele crescer, embaixo de regras. Regras para poder se aposentar. Aí você honra as regras. Honrou todas as regras. Aí o INSS, que é o Seguro Social, diz assim, se aposente. Aí você vai dar entrada e se aposenta. De repente, são desviados alguns valores que você sequer sabe o que está ocorrendo. Mas você precisa continuar a vida. O que eu chamo a atenção é para os nossos descendentes, as pessoas, os filhos, os netos, que têm que proteger a própria economia e a própria sociedade. Não é como a mídia fala, os velhinhos. Tem que proteger, nos proteger. É importante isso. Né? Então, interessante é que, dentre esses, alguns, que são poucos, mas que têm muito poder, fizeram desfalque. Se juntaram e levaram o nosso dinheiro. E veja que interessante é. E nós ficamos também dependendo de regras. Ou seja, você desenvolve a economia, cria seus filhos, projeta seus netos, contribui até com sua aposentadoria para a subsistência deles, para ajudá-los,
e depois que lançam essas regras, levam seu dinheiro e para você ter de volta, você precisa cumprir novas regras. Pois é, vamos adiante. Existe atualmente nas mídias, como um todo, inclusive aquelas abertas e fechadas e tudo mais, existe uma situação que diz e desdiz. E isso não é só das mídias que usam esse recurso. Outros recursos e leis também chegam a gente uma forma e depois tem os ajustes. Não é? Então a gente precisa contextualizar, não ir de encontro, mas contextualizar para saber o que fazer. Veja bem, logo quando ocorrera o desfalque, né, foi veiculado que seria devolvido esse dinheiro automaticamente àqueles que foram lesados, aos beneficiários e aposentados desse Instituto de Seguridade, o INSS. Isso foi dito. Depois veio outra veiculação dizer assim, ora, qual é o recurso que a gente vai repor? De onde vamos tirar? E veio um posicionamento público, por meio de mídias também, clamando que não seja novamente o nosso dinheiro contribuído. Então veja que interessante. Contribuímos, fazemos a sociedade existir, a economia crescer, temos filhos, netos, obedecemos umas regras para nos aposentarmos. Quando a gente consegue se aposentar, usurpam e criam regras para devolver o dinheiro que levaram. Ora, para levar nosso dinheiro, não houve essa situação de regras. Chegaram e levaram. Agora, para a gente reaver, precisa obedecer regras. Mas até então, como disseram que seria reposto, ficamos a aguardar. Né? O que eu acho interessante e muito interessante, as empresas de grande porte, que são tão cobiçadas pelas cidades, que quando elas procuram atrair com isenção de impostos e tudo mais, elas têm auditoria interna. Tem auditoria interna. E o que é uma auditoria? É simplesmente visualizar que o que está sendo feito da forma que deve ser. Isso é simplesmente auditoria. E nada mais. Agora, isso leva um quase que imediatismo. Isso é visto rapidamente, em meses. Ora, o nosso dinheiro de um ambiente de seguro levou de 2019 a 2025 para a gente ter esse conhecimento. Né? Se fosse setor privado, rapidamente em meses se descobriria e se resolveria com facilidade e demonstraria eficiência. Mas vamos lá. Eu trouxe para vocês algumas situações e algumas perguntas que me inquietam, tá? Então eu vou passar para vocês. Por que que isso ocorre com a gente? Será que é justo? O que é que nós fizemos, né? Será que somos aqueles velhinhos que todo mundo propaga? Não concordo com isso. Nós fazemos parte de uma economia que hoje se apresenta para o mundo como forte. Mas vamos adiante. Uma outra situação, certo? Como é que se entende que essas contribuições que nós fizemos, que nós queremos usufruir um pouco e repassamos ainda, que nós continuamos a contribuir de outra forma. Quando a gente compra qualquer bem do dia a dia, quando vamos a um supermercado, quando vamos tomar um cafezinho na esquina, continuamos contribuindo. Que todo esse dinheiro não seja revertido de forma digna. A gente vai permitir que vá para outras pessoas? Então, nós precisamos entender isso aí, para saber e resolver o mais rapidamente possível. Já abordamos de linhas gerais isso que todo mundo praticamente sabe, né? Apenas palavras repetitivas. Agora, vamos às regras. É importante a gente saber a regra. Como é que a gente vai ser ressarcido disso? Vamos às regras direitinho, o que a gente tem conhecimento até então. Vamos lá. Né? Para que ocorra esse ressarcimento, esse dinheiro retorne, tem as regras a cumprir. Veja bem, o INSS
já tomou de forma muito positiva a iniciativa de mandar exatamente 9.400.000 notificações para beneficiários. Para eles se posicionarem. Se deve, se não deve, eu torno a dizer, são as regrinhas que tem que se cumprir. Se deve, se não deve, dizer, se posicionar, para ele ter uma noção de realmente a profundidade do problema. Muito bem. Eu chamo a atenção apenas o seguinte, hoje se estima, é engraçado, se estima que 2025 tem 25 milhões de aposentados e 8 milhões e meio de pensionistas. Isso dá 33 milhões e meio de pessoas, né? É uma parcela muito interessante quando a gente pensa no todo de habitantes do Brasil. Mas vamos lá. Ora, se foram 30% foram notificados, que é esses 9 milhões e 400. Então, eu acho que foi realmente uma base de notificação boa. Entretanto, fica o questionamento. Se eu não fui incluído ao receber a notificação, eu preciso tomar essa iniciativa para me incluir justamente nesse conglomerado de pessoas. Depois que você comprovar e disser que houve descontos indevidos, aí você tem que comprovar depois alguns documentos que serão anexados e encaminhados, como coisa simples, identidade, CPF, coisa do tipo. Tá? Feito isso, os órgãos que supostamente foram beneficiados, eles terão 15 dias para se pronunciar. Com esses 15 dias, você fica a aguardar. Não é? Se o pronunciamento for dizendo, por exemplo, que você não tem direito, né? Alegação é uma coisa muito abrangente, né? Muito simplista. Se alegarem esses beneficiários, esses que se beneficiaram do seu dinheiro, se eles alegarem que está tudo certo, aí o que é que ocorre? Você tem orientação, inclusive já está feita a orientação, de você abrir um BO, um boletim, né, para poder esse boletim, você, na Polícia Civil, né, você faz com que registra que você está realmente assumindo um posicionamento que não tem esse vínculo de liberação desse desconto na sua folha. E orienta também, tem orientações outras já circulando, que você deveria comparecer à Defensoria Pública justamente para ter um defensor que entenda e que dê andamento a esse seu direito. Aí eu venho a pergunta, e esse tempo, como é que funciona? E qual é o tempo? E eu vou realmente conseguir? Né? Como é que fica aquelas pessoas que foram descontadas entre 2019 e 2025 e já foram a óbito? Como é que isso retorna para os parentes, né, dessa pessoa que foi a óbito? Como é que se faz isso? Né? Eu fico pensando também numa classe que é vem tanto, aflora tanto na mídia de cuidados como os indígenas. E aí, como é que os indígenas vão? Né? A gente sabe da precariedade de sinais de internet, celulares. Como é que eles vão entrar em contato? Né? Então, são algumas perguntas que a gente tem que ter o cuidado de fazer a avaliação para poder esse direito nosso valer do ressarcimento. Obviamente, de quem tem direito. Né? Eu penso que pode acontecer algumas pessoas que se enganem, pensar que tem direito e na realidade não ter, e vai ser facilmente comprovado, e isso não tem problema nenhum para eles. Tá? Esses erros de intenções de informação acontecem. Um alerta para o que nos resta. Um alerta para o que resta aos beneficiários e pensionistas do INSS. Um alerta. Desses 9,4 milhões de notificações encaminhadas pelo INSS, já corre situações de informação da mídia que 2,7 milhões dificilmente terão êxito nesse retorno desse valor que foi retirado. Então, é uma coisa que nós temos que fazer o possível para não estar nesses 2 milhões e pouco. Não é? Se a gente realmente tem direito, a gente tem que reaver este valor, tá certo? Eu fiz algumas anotações aqui para a gente finalizar, tá? Que é importante. Primeiro,
resta-nos esperança, pouca esperança de resolução imediata. Por quê? Porque aquelas situações que receberam esse dinheiro, que foram encaminhados essas verbas tiradas de nós pensionistas e beneficiários do INSS aposentados, elas podem ter alguma situação de posicionamento que precise de um julgador para isso. Por isso que existe essa orientação de defensoria, fazer um boletim de ocorrência, que é um BO, coisas do tipo. Primeiro. Depois, o que eu vou fazer para que isso, o primeiro passo, que é o mais importante, é o mais seguro, onde você vai se documentar, não é? Sendo notificado ou não, você tem 2 canais que o INSS disponibiliza, e 2 bons canais, e canais seguros. Primeiro, o aplicativo gov.br no seu celular, tá? Se você entra no aplicativo gov.br, eles já disponibilizaram uma abinha que diz assim, olha, ressarcimento barra associações, né? Porque é interessante que essas pessoas são consideradas como associações, né? De cunho normal e correto. Mas, né? Receberam esses recursos. Ressarcimento barra associações. Aí no outro tem contestar descontos. Você clica ali, ele é autoexplicativo e já vai gerar aí tipo um processo que vai encaminhar e o INSS já vai reconhecer que você não reconhece esses valores que foram retirados da sua conta. Então, primeiro, celular. Outro canal. Se você tem alguma dificuldade com o gov.br, com esse aplicativo desse acesso que é o Meu INSS, se colocar lá no Google Meu INSS, você vai ver que ele já, se não tiver esse aplicativo, ele gera e ensina direitinho como é que você faz sua senha e tudo mais. Mas vamos supor que você tenha essas dificuldades desse manuseio ou não tenha apoio de algum familiar. Você pega seu celular, liga 135. 135, o atendente vai se disponibilizar para você, vai pedir sua identificação e alguns dados para ter certeza que quem está falando é você, e daí ela vai fazer todos os registros e vai ser encaminhado um processo. É importante nesse momento que você registre seu celular e preferencialmente informe um e-mail. O celular é importante. E eu considero um e-mail mais, porque o INSS vai se comunicar diretamente com você pelo e-mail. Então, a partir daí, vamos torcer que tudo funcione e que tudo dê certo, tá? Eu gostaria de me dirigir agora aos familiares, né? Aqueles que, além de contribuir, foram criados por alguém que está aposentado hoje, né? Apoie, oriente, fique ao lado, né? E para poder isso se resolver da forma mais rapidamente possível, tá certo? Nesta semana, pense nisto, pense bem. De Natal, Rio Grande do Norte, Rinaldo Negromonte.